O médico disse que você está com anemia. E agora? O que fazer? Em primeiro lugar, o mais importante é a gente tentar avaliar qual tipo de anemia e qual a causa de anemia. Muitas vezes é solicitado apenas aquele hemograma simples, né? E a gente verifica, hemoglobina está abaixo do normal, hematócrito está abaixo do normal. E muitas vezes se subentende que isso é deficiência de ferro, mas não necessariamente. Primeira coisa é pedir para o seu médico ou para o seu nutricionista avaliar outros exames. A anemia ela pode ser sim a mais tradicional, que é a anemia ferropriva, em que existe deficiência de ferro. Nesse caso, a gente consegue confirmar através do exame de ferritina. Vai ser o exame mais específico para a gente identificar se existe deficiência de ferro. Ou a gente tem também anemia conhecida como megaloblástica ou perniciosa. Os nomes são estranhos, mas são anemias causadas por deficiência de vitamina B12. Nesse caso, não vai adiantar nada você suplementar ferro porque não vai resolver, já que a causa de anemia é a deficiência de outro tipo de vitamina, que é a vitamina B12. E existem ainda anemias causadas por deficiência de vitamina B9, que é o ácido fólico. Então, primeira coisa é pedir para que o seu médico ou seu nutricionista investigue melhor essa sua anemia. A gente sabendo a causa da anemia, a gente consegue fazer o tratamento correto. E qual é o tratamento? Em primeiro lugar, se a gente está apresentando deficiência de alguma dessas vitaminas, o primeiro caminho vai ser utilizar suplemento. Utilizar um bom suplemento, de preferência manipulado, porque aí a gente consegue realmente trabalhar com doses individuais, trabalhar com uma boa forma de absorção. Então o ideal é a gente manipular em farmácia de manipulação. O ferro, a vitamina B12, a B9 ou as vitaminas que forem necessárias para cada caso, avaliando essa necessidade individual. E o objetivo de qualquer suplementação sempre vai ser que seja temporário. Repõe os níveis das vitaminas que estejam em falta e aí depois a gente consegue manter via alimentação. No caso da anemia mais tradicional, que é essa em que existe deficiência de ferro, a gente consegue obter ferro de dois tipos, o ferro M e o ferro não M. O ferro M é um ferro que a gente tem uma absorção mais facilitada dele. É o ferro presente em fontes animais, carne, frango. Esse ferro é um ferro que o nosso corpo absorve com facilidade. Já o ferro não M é o ferro proveniente de fontes vegetais. É o ferro presente no feijão, na lentilha, no grão de bico, nos verdes escuros. É um ferro que já não tem absorção tão fácil assim, mas com alguns truques a gente consegue aumentar a absorção também desse ferro conhecido como não M. Esse ferro ele vai ser melhor absorvido se a gente consome alguma fonte de vitamina C junto com ele. Por exemplo, estou usando salada verde, que tem ferro. Coloco limãozinho, que é uma fonte de vitamina C, para temperar essa minha salada. Ou estou consumindo feijão, que é também uma fonte de ferro não M. E coloquei um pedacinho de carne lá junto com o meu feijão. A presença do ferro da carne junto com o feijão aumenta a absorção do ferro do feijão. A gente ainda pode optar por, nessas refeições grandes, né, almoço, jantar, que geralmente é onde vai aparecer a carne, o feijão, os vegetais verdes, a gente pode acrescentar alguma sobremesa como fruta cítrica, que vai ser fonte de vitamina C. Por exemplo, uma fatia de abacaxi, ou morangos, ou um pouco de suco de laranja, ou de acerola. Tudo isso vai auxiliar a absorver mais o ferro da nossa refeição. Por outro lado, se a gente consome nessas refeições que tem ferro, se a gente consome leite e derivados ou café junto ou logo em seguida, a gente piora a absorção do ferro. Então, evita, se você tem anemia, está com anemia, evita usar molho branco, queijo na salada, depois do almoço tomar um cafezinho, ou tomar chá verde ou chocolate, que também são fontes de cafeína, que é quem diminui a absorção do ferro. Já, por outro lado, se o seu exame identificou uma deficiência de vitamina B12, essa vitamina ela só se encontra em fontes animais. Então, é possível a gente obter vitamina B12 apenas de carne, frango, peixe, ovo e leite e derivados. Portanto, se você é vegetariano ou vegano,
você vai precisar suplementar a vitamina B12, porque a gente não consegue ter níveis suficientes via vegetais. Mas, se você não é vegetariano e mesmo assim os seus níveis de vitamina B12 estão baixos, aí a gente vai ter que investigar a absorção. Ou o seu estômago não está produzindo acidez suficiente, né, para absorver a vitamina B12, ou o seu intestino não está absorvendo suficientemente. Provavelmente por presença de mais bactérias ruins, por uma característica de um intestino com mais desbiose. Então você vai precisar analisar com o seu nutricionista e tratar direitinho. Ou melhorar o estômago, ou melhorar o intestino, ou melhorar formas de absorção dessas vitaminas. Portanto, procure um nutricionista, não fique com anemia. A anemia nos deixa com a disposição super baixa, atrapalha demais todas as nossas funções do dia a dia e é super fácil de resolver, de tratar e também super importante. Espero ter auxiliado. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo para o nosso próximo vídeo. Beijo, boa semana!